muito antes da América do Norte que conhecemos hoje, antes das cidades altas, antes da política, até mesmo antes das pessoas, o continente era uma vasta extensão de planícies, montanhas, florestas, lagos e tundra, aproximadamente 9,5 milhões de milhas quadradas, intocadas por seres humanos e governadas por estranhos e perigosos animais megafauna, muitos dos quais seriam irreconhecíveis entre o elenco de criaturas de hoje. As Américas, tanto o norte quanto o sul, eram uma nova fronteira para o Homo sapiens, e as pessoas que se tornariam conhecidas como paleo-índios, antigos ancestrais dos nativos americanos, seriam os primeiros a conquistá-la. 30 mil anos atrás, essas pessoas entraram no Alasca, vindo da Sibéria Oriental, atravessando uma extensão de terra, agora ausente, conhecida como Beríngia. Isso é um conhecimento relativamente novo para os humanos modernos, pois se acreditava por muito tempo que os primeiros norte-americanos eram um grupo de humanos conhecidos como o povo Clovis, o assunto do vídeo de hoje. Caracterizados por suas pontas de lança achatadas e afuniladas, um grupo desses paleo-índios eventualmente se tornaria quem conhecemos como o povo Clovis. Outros criariam suas próprias culturas, como as culturas Folsom, Cody e Agat Basin, mas são os Clovis que são os mais conhecidos em toda a América moderna. No vídeo de hoje, exploraremos a vida e os tempos do povo Clovis, abordando como esses humanos surgiram, como caçavam, como viviam e como eventualmente desapareceram. Viaje conosco de volta no tempo para conhecer um dos primeiros povos norte-americanos, os Clovis. Muito do que sabemos sobre o povo Clovis vem das ferramentas que eles deixaram para trás, ferramentas de pedra e osso que foram descobertas pela primeira vez em 1936, perto da cidade de Clovis, Novo México, que é como a cultura obteve seu nome pela primeira vez. Acredita-se que a cultura tenha durado, com base nas idades dos achados de Clovis, de cerca de 11.500 AC até 10.800 AC, aproximadamente entre 13 e 12 mil anos atrás. Evidências da cultura Clovis podem ser encontradas em grande parte da América do Norte, abrangendo quase todo o que é agora os Estados Unidos, o sul do Canadá e o norte do México, com um centro particular ao redor do leste dos Estados Unidos. Acredita-se que alguns artefatos Clovis são até conhecidos das costas do norte da América do Sul. Centenas de locais Clovis são conhecidos em toda a extensão do povo Clovis, e mais de 10 mil artefatos individuais são conhecidos pela ciência até hoje. Os artefatos mais comuns desenterrados do povo Clovis são conhecidos como pontos Clovis, pontas de lança e outras ferramentas intencionalmente fabricadas, que são tipicamente feitas de sílex, pedra esculpida, osso animal ou até mesmo marfim. Esses pontos são muito distintos, flutuados em ambos os lados e afunilando para formar uma ponta na extremidade da ferramenta. Embora as ferramentas sejam todas distintamente semelhantes, elas causaram alguma controvérsia entre os arqueólogos que acreditam que a vasta extensão dos pontos Clovis não representa uma ampla gama da cultura. Aqueles primeiros pontos Clovis descobertos no Novo México foram particularmente interessantes no momento em que foram encontrados, devido ao fato de que foram feitos com os ossos de megafauna extinta. Várias espécies de mamute e bisão foram mortas na fabricação de suas ferramentas e seus ossos formariam seus pontos. Entre os pontos foram descobertas lâminas de pedra, ferramentas de corte feitas de lascas de pedra e um núcleo de lâmina. Em outros locais, diferentes materiais foram usados na produção de pontos Clovis, como cherts e obsidiana, para citar alguns dependendo da disponibilidade. Embora o local no Novo México tenha sido a primeira instância de descobertas do povo Clovis encontradas por humanos modernos, não era o mais antigo. Essa honra vai
para um local no México conhecido como El Fin del Mundo, que se traduz como Fim do Mundo em Sonora. Descoberto em 2007, acredita-se que remonta a mais de 13 mil anos atrás e está intimamente associado aos restos de gonfotérios, parentes há muito extintos dos elefantes modernos que vagavam pela América do Norte quando seus ancestrais chegaram pela primeira vez. A coisa mais importante a notar sobre como o povo Clovis vivia é que eles eram nômades e foram durante todo o período em que existiram nas Américas. Em vez de se estabelecerem e formarem assentamentos distintos, eles se moviam de lugar para lugar, provavelmente dependendo das estações e de onde eram as melhores áreas de caça de tempos em tempos. Como resultado disso, os arqueólogos não têm muito com o que trabalhar. Em termos de assentamentos Clovis, poucos artefatos foram encontrados que podem ser atribuídos a eles, além de ferramentas de pedra e osso. Produtos orgânicos, como roupas e estruturas, são, portanto, extremamente raros. A partir das poucas evidências conhecidas pela ciência, o povo Clovis, ao migrar, se estabeleceria temporariamente em estruturas improvisadas, como tendas ou abrigos inclinados, bem como cavernas. Isso providenciaria um abrigo básico contra os elementos e permitiria que eles mantivessem uma base durante a caça e coleta. No entanto, há evidências de que esses acampamentos temporários podem ter tido sistemas básicos de controle de água e irrigação, cavando poços para que pudessem se estabelecer longe de fontes de água naturais. Os povos Clovis, como os humanos antigos antes e depois deles, eram onívoros, com foco na caça e coleta para fazer refeições complexas. Com base nos locais de suas ferramentas e nos tipos de ossos de animais que foram usados para fazê-las, arqueólogos e paleontólogos podem inferir que o povo Clovis preferia habitats abertos, como pradarias e planícies, onde eles poderiam perseguir grandes animais de pasto e de ramoneio que dependiam dessas regiões das Américas. Muitos dos grandes herbívoros, conhecidos por viver nas planícies da América do Norte, teriam sido presas justas para eles, e discutiremos isso com mais detalhes no próximo segmento, mas essas pessoas não eram exigentes. Quando dada a oportunidade, eles caçariam presas muito menores, incluindo coelhos, pequenos carnívoros, peixes e pássaros. Mais de 120 diferentes. Sabe-se que mais de 120 espécies de plantas foram utilizadas pelo povo Clovis para alimentação ou artesanato, incluindo árvores, plantas floridas, nozes, raízes e frutas. Era uma configuração clássica de caçadores-coletores, onde grupos nômades dividiam seu tempo entre a coleta de plantas e a caça de animais para carne e peles. Até a presente data, apenas um caso de sepultamento humano associado ao povo Clovis foi confirmado por arqueólogos. Os restos enterrados pertenciam a um menino e foram encontrados no que é agora Montana. Apelidado de Onzik One, os cientistas realizaram um extenso estudo no DNA do menino e conseguiram discernir que o povo Clovis estava muito intimamente relacionado com os povos nativos americanos modernos, levando os geneticistas a acreditar que eles eram os ancestrais diretos de muitas culturas nativas americanas em todo o continente hoje. O local de sepultamento em questão parece ter sido um assentamento temporário de Clovis, pois mais de 100 artefatos de pedra foram descobertos nas proximidades. Muitas dessas ferramentas de pedra, bem como os próprios ossos, estavam manchados de vermelho com ocre, o que pode indicar que as pessoas que enterraram o menino tinham crenças religiosas ou funerárias. Acredita-se que o menino tinha apenas entre 1 e 2 anos de idade quando morreu, mas a causa exata da morte não foi determinada. O povo Clovis era uma cultura incrivelmente bem viajada e habitava grandes extensões em grande parte da América do Norte e algumas partes do norte da América do Sul. Nesta vasta área,
eles teriam encontrado uma grande variedade de habitats, flora e fauna, e grande parte desta última teria sido notavelmente diferente da América do Norte, que conhecemos hoje. O povo Clovis preferia vastas pradarias e planícies abertas, mas à medida que viajavam e se estabeleciam em diferentes áreas, eles teriam explorado todos os dramáticos ambientes e paisagens que as Américas têm a oferecer. Os invernos os teriam levado a explorar vastas extensões de campos de neve aparentemente infinitos, com florestas congeladas e lagos cobertos de gelo. À medida que o clima aquecia e a terra voltava a ficar verde, as migrações de animais podem tê-los impulsionado pelo continente em busca de comida e peles. Desertos quentes teriam dado lugar a montanhas altas e regiões alpinas, enquanto o povo Clovis, que vivia nas regiões sul e leste da América do Norte, teria experimentado pântanos abrasadores e florestas temperadas. A travessia da ponte terrestre entre a América do Norte e a América do Sul, no que é hoje o México e os países da América Central, teria se mostrado ainda mais dramática à medida que o mundo temperado se tornava tropical e as florestas tropicais começavam a permear o território Clovis. Ao longo dessa extensão, florestas, tanto coníferas quanto decíduas, teriam fornecido quantidades incontáveis de recursos e alimentos, com a variedade de plantas e frutas disponíveis para eles, mudando drasticamente à medida que viajavam mais ao sul em direção à América do Sul. Talvez a característica mais espetacular dos ambientes que o povo Clovis habitava fossem os animais que prosperavam em grande número em toda a sua extensão. Todos os animais presentes na América do Norte hoje podiam ser encontrados em populações estáveis na época, o que significava que a paisagem estava repleta de veados, lobos, ursos, bisões, pássaros e peixes, entre muitas outras espécies. Os cardeais e gaios azuis, familiares aos americanos modernos, teriam esvoaçado pelas florestas antigas, enquanto guaxinins, gambás e gambás se apressavam e escalavam muito abaixo deles. No entanto, ausentes do mundo moderno, estão os colossais animais megafauna, dos quais o povo Clovis dependia para alimentação, vestuário e outros recursos. Várias espécies de mamute, mais comumente o gigante mamute colombiano, teriam se reunido em manadas pelas planícies, representando tanto uma oportunidade quanto uma ameaça para o povo Clovis, dependendo de quão preparados eles estavam para uma caçada desafiadora. Parentes distantes dos mamutes também podiam ser encontrados aqui, nos mastodontes, espécies menores e peludas de proboscídeo, que se caracterizavam por suas testas inclinadas e presas curvas que apontavam para cima. Espécies extintas de bisão, maiores do que o bisão americano moderno, teriam vagado pelas pastagens e eram ativamente caçadas pelo povo Clovis, enquanto que os antas e cavalos pré-históricos talvez representassem um desafio menor para a caça. Camelos colossais, como o agora extinto Camelops, teriam sido caçados por sua carne e peles, enquanto o animal mais espetacular e desconhecido de todos, as preguiças gigantes terrestres, vagavam pelas florestas e margens das pastagens. Este era um ambiente perigoso, no entanto, e poderosos carnívoros teriam sido abundantes nas planícies, cavernas e florestas habitadas pelo povo Clovis. Lobos e ursos, as mesmas espécies familiares aos americanos modernos, teriam causado problemas para viajantes descuidados, enquanto leões da montanha e jaguares representavam uma ameaça constante. Além disso, gatos de dentes de sabre estavam presentes nas Américas enquanto o povo Clovis se estabelecia, incluindo o infame Smilodon, um dos maiores e mais infames de sua espécie. Ursos das cavernas teriam sido encontros aterrorizantes para humanos buscando abrigo natural dos elementos, enquanto jacarés e cobras se escondiam nos pântanos e áreas úmidas, prontos para atacar no último momento.
A cultura sem Clovis era conhecida nas Américas até cerca de 10.800 a.C., momento em que o número de artefatos conhecidos começa a diminuir significativamente. Isso é uma evidência direta para o declínio da cultura Clovis. A teoria mais comum para explicar por que isso aconteceu é que a megafauna começou a desaparecer. Mamutes, preguiças gigantes, camelos gigantes e mastodontes começaram a desaparecer em todo o mundo, tanto caçados até a extinção, quanto forçados a sair de seus habitats pelo aquecimento climático. Consequentemente, os humanos tiveram que adaptar seus estilos de vida ao novo mundo. A partir deste ponto, os humanos se tornaram mais sedentários do que nômades, se estabelecendo em comunidades onde cultivariam plantações e, eventualmente, criariam animais, em vez de perseguir migrações pelo continente. Você pode ver o desenvolvimento na natureza dos artefatos descobertos pelos arqueólogos. Os pontos de Clovis foram substituídos por novas tecnologias. O povo Clovis foi eventualmente substituído por novas culturas que efetivamente seguiram seu próprio caminho e adotaram novas formas de viver. As culturas Folsom, Suwannee, Cumberland, Redstone e Simpson, entre outras, começaram a surgir em toda a América do Norte, que eventualmente floresceriam em centenas de culturas e tradições individuais próprias. Portanto, o povo Clovis não desapareceu, mas sim, sua cultura se desenvolveu e se dividiu em novas derivações. O povo Clovis são os ancestrais diretos de todas as culturas indígenas americanas vivas hoje. Milhões de pessoas podem rastrear suas árvores genealógicas ancestrais até esses espetaculares caçadores de mamutes e mastodontes. Então, isso foi um resumo da cultura, vida e eventual desaparecimento da cultura Clovis, desde seus inícios em Beríngia até sua eventual disseminação por grande parte da América do Norte. Embora os detalhes da vida de Clovis sejam difíceis de discernir devido à perda de grande parte da matéria orgânica dos povos nômades nas profundezas do tempo, esperamos ser capazes de pintar uma imagem muito mais clara de como esses seres humanos viviam quando mais descobertas forem feitas. O fato de ter sido descoberto um enterro de Clovis significa que provavelmente existem muitos outros lá fora esperando para serem desenterrados. E a partir desses, podemos aprender muito sobre o que significava ser um dos primeiros norte-americanos, sobrevivendo em um mundo hostil, cheio de elementos severos, paisagens dramáticas e predadores mortais.